trouxe sua Bíblia Sagrada, abra comigo no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 47. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Versículo 50. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão da vida que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Versículo 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Amém? Vamos orar ao Senhor. Amantíssimo Deus, soberano Pai, Senhor da glória, Deus altíssimo, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos na tua casa, na tua santa e gloriosa presença. Fala conosco, ó Deus, através da tua inerrante, poderosa e imensurável palavra, em nome do Senhor Jesus. Quantos podem dizer amém? Podeis assentar e as palmas se glorifiquem e exalta o nome do Senhor. Só uma pessoa para ter o palmo, meu Deus do céu, as palmas que louvam e exaltam o nome do Senhor. Aí melhorou. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra me chama bem a atenção no dia de Santa Ceia. Jesus ministrando a sua palavra para os seus seguidores, uma grande multidão, que ele já havia matado a fome, multiplicando pão e peixe. Ele só para orar, espera os discípulos no alto mar, mas a multidão fica ali esperando Jesus, porque bateram a fome de novo, e ele sabia que Jesus podia entregar-lhes pão para saciar-lhes a sua fome. Veja bem que eles passaram do horário ali à espera, a multidão assentada ali, alguns ainda dormiam esperando, e do nada Jesus aparece. Eles não sabiam que Jesus já tinha descido do monte, subido em direção aos discípulos que estavam cerca de 25 estados distantes da terra firme, caminhando sobre as águas do mar, dando a volta por trás. E quando Jesus chega diante da multidão, a multidão fica perplexa. Como pode esse homem ter aparecido aqui do nada para nós? E aí, meus irmãos, eles começam a pedir Jesus um sinal. E no diálogo de Jesus com aquela multidão, Jesus começa a falar: olha, Moisés, repita comigo assim: Moisés, ele deu a vossos pais o maná. Na verdade, o povo dizia para Jesus, né? Moisés nos deu o maná do céu para os nossos pais. E o Senhor não vai matar nossa fome também? Aí Jesus: ó, quem nos deu o maná do céu não foi Moisés, foi o meu pai. Mas aquele pão que eles comeram, eles pereceram e morreram. Agora, o pão que o vosso pai hoje vos dá, esse pão vivo que desceu do céu, sou eu. Aleluia. E aquele que comer do meu pão jamais morrerá,
viverá para sempre. Só que essa mensagem de Jesus trouxe um impacto tão grande, missionário Silvio. Por quê? Na lei de Moisés era proibido comer certas carnes de animais, inclusive a do ser humano, e muito menos podia beber sangue, porque era algo que era vida. Então imagina eles não compreendendo a mensagem de Jesus. Por várias vezes Jesus pregava uma mensagem espiritual, mas a Bíblia diz que só discerne as coisas espirituais o homem que é espiritual. O homem natural não consegue compreender as coisas espirituais, porque serão discernidas e compreendidas espiritualmente. Eu quero conjecturar aqui esse texto, numa passagem que Jesus estava sentado na fonte de Jacó, uma fonte maior em cima de uma fonte pequena. Jesus sentiu sede, e aí ele pede água para uma mulher que era samaritana. Os samaritanos não comunicaram com Jesus. Vou fazer uma conjectura para vocês entenderem. Só que aqui Jesus estava com sede, falando de água. Nesse texto que nós temos hoje, Jesus estava falando de pão para aquele povo que estava com fome. Só que agora quem estava com sede era Jesus. Ele pede água àquela mulher samaritana. Ela estava com balde, uma corda, o poço era fundo, Jesus assentado do lado do poço. Ele observa a mulher puxando a água com uma corda, e ele vai dizer: mulher, dá de me beber. E a mulher vai dizer: não sabes tu que nós, samaritanos, não comunicamos com os judeus? E Jesus vai dizer: se tu soubera quem é que está te pedindo água, é tu que pediria a mim, e eu te daria da fonte da água da vida. Essa água aqui tu vai beber e tu vai voltar a sentir sede, mas a água que eu tenho para te dar vai saciar a sede da tua alma, vai fluir dentro de você rios de água viva. Aquele povo também esperava o mesmo maná, o mesmo pão que descia às madrugadas pelo amanhecer, antes do nascer do sol. A Bíblia diz que Moisés verdadeiramente clamou a Deus, aleluia, e pela manhã era dada a ordem às mulheres, não eram os homens que iam buscar o pão, não, aleluia. Tem muita gente que gosta de fazer das mulheres, mas sempre é elas que vão buscar o pão na frente para matar a fome, muitas vezes, do marido que está em casa. Se nós olharmos o percentual das mulheres que buscam a Deus, irmão, é algo extraordinário, aleluia. As mulheres saíam com as panelas ou com as vasilhas para buscar o maná fresquinho pela manhã. Sabe qual era a ordem de Deus? A ordem de Deus era essa: não podia trazer panela com sobra para buscar pão para outros dias, ou seja, todo dia não precisava de buscar porque buscou com sobra, não, tinha que buscar todo dia aquela quantidade limitada da sua família. Ou seja, se a mulher tinha ali o seu esposo, 5 filhos, então ela buscava ali que dava mantimento somente para aquele dia. No outro dia ela tinha que pegar as mesmas vasilhas e voltar para buscar mais pão, porque aquelas que buscavam maná com sobra, o pão virava bicho. Está entendendo a missão, irmão? Aqui já tem uma revelação de Deus. Deus é o nosso propósito. O propósito de Deus, nós buscamos o pão todos os dias. Jesus disse: não só viverá de pão o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Levanta a mão que eu vou profetizar. Você entrou aqui neste culto da missão de fé, e o Senhor está aqui trazendo pão para a sua mesa. Sacia deste pão, aleluia, alimenta uma alma deste maná celestial. Mas não pode ser só hoje. Se o pão que você comer hoje achar que é suficiente para amanhã, já virou bicho, já perdeu a validade, porque Deus estava dizendo assim para o povo dele: olha, meu povo, vocês buscam maná hoje, amanhã não tem mais maná fresquinho para vocês. Tem que estar preparado para comer todos os dias do maná celestial. Oh glória! Quando Jesus estava pregando para aquela multidão, mais uma vez sendo mal interpretado, mal discernido, ele estava dizendo assim: sabe aquele pão que não foi Moisés que vos deu, mas foi o meu Pai celestial que vos deu? Aquele povo que comeu aquele pão pereceu, morreu. Se está enterrado, já se enterraram eles, nem tem mais pó, aleluia. A alçada deles, o esqueleto deles já foi desperecido na terra, morreram todos eles. Agora tem uma diferença: eu sou o pão verdadeiro que desceu do céu. Não é aquele pão que vocês comem se te for amanhã, não. Eu posso saciar a fome da tua alma. Quem está preparado para comer o maná de Jesus, que pode saciar a tua alma? Oh glória! Quem comeu o pão que Moisés orou e o Pai mandou, vai morrer. Mas aquele que comer esse pão que desceu do céu, aleluia, esse pão está apontando para ele mesmo: este pão. Ele não disse o pronome esse, ele disse este. Oh Ramai, oh Mamai, eu sou o pão vivo que desceu do céu. É forte isso aqui, irmãos, é poderoso demais esse texto. Eu sou o
versículo 49: vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Ou seja, eles mataram a fome deles, a necessidade física, momentaneamente, mas vieram perecer. Este pão que desce do céu, este pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Eu vou repetir: aquele que comer deste pão, viverá para sempre. Não, você não entendeu. Jesus estava dizendo assim, ó: o pão, o maná que Deus mandava através da oração de Moisés, saciou a fome deles momentaneamente, mas eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu, e quem comer deste pão, viverá para sempre. Ou seja, espiritualmente você vai viver, e ainda que você morra, Jesus vai dizer: quem comer do meu pão e a minha carne, quem beber do meu sangue, terás vida eterna, e ainda que morra, eu vos ressuscitarei. Olha o versículo 56: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Agora, pregar uma mensagem de comer carne e beber sangue humano, o povo não estava entendendo era nada. A Moisés, a lei de Moisés falava: se comer carne, dependendo do animal, não é mais ser humano. Vamos cometer algo que vai um delito contra a lei. Mas Jesus não estava dizendo no sentido espiritual: você come deste pão e deste vinho, esse suco de uva, e você está sendo saciado para uma vida eterna. Jesus vai dizer: quem come da minha carne e bebe do meu sangue, tereis vida em vós mesmos. E se nós morrermos, eu vou ressuscitá-los para que viva eternamente. Mas só o que comer e o que beber da minha carne e do meu sangue. Está vendo por que o capeta luta para as pessoas não entrarem em comunhão na igreja? Quando entra, o diabo quer que ela saia. Porque a promessa de Jesus não é que vai ressuscitar todo mundo para a vida eterna, não. Um será para a vida eterna e outro será para a vergonha eterna. Talvez você não valorize estar em comunhão no corpo e no sangue de Cristo, porque você não entendeu, não compreendeu o propósito divino nisso. Olha a importância de você estar em comunhão no corpo e no sangue de Jesus, porque você está comendo do pão vivo, o pão que te dá vida eterna, o pão que te dá condições para você viver eternamente em comunhão plena. Quem está preparado para viver na comunhão plena com Deus? Ainda que você morra, pastor, me prova na Bíblia que eu vou ressuscitar. Lá em Tessalonicenses, na carta do apóstolo Paulo, ele escreveu dizendo que Jesus virá nas nuvens com voz de arcanjo, com poder e grande glória. E Paulo acreditava na vida de Jesus naqueles dias. Ele dizia: nós que estivermos vivos, nós iremos ser transformados. O corpo que é corruptível será transformado no corpo de incorruptibilidade. O corpo que é mortal será transformado no corpo de mortalidade. Mas primeiro, não antecederemos aqueles que dormem em Cristo, porque eles ressuscitarão e subiremos todos juntos para encontrarmos com Cristo na eternidade. Aleluia! Olha aí o cumprimento das palavras de Jesus. Ainda que você morra, mas se você está em comunhão, pode levantar capeta, pode levantar Lúcia, pode levantar frente da rua, pode levantar pombagira, pode levantar perseguição, pode levantar calúnia, pode falar mal de você, pode tentar sujar o teu nome, tocar no teu caráter, na tua moral, mas não vai manchar o teu nome escrito no livro da vida. A comunhão que foi comprada pelo sangue, ninguém te toma, ninguém rouba aquilo que Deus te deu. Jesus disse: não foste comprado nem por ouro e nem por prata. Está entendendo por que o diabo, o irmão vem, aceita Jesus, batiza, daqui a pouco o capeta ele coloca na luta, a perseguição, ele desvia da igreja. E o diabo está doidinho para tirar as pessoas da comunhão, porque o diabo sabe, tirou uma pessoa da comunhão, na primeira ressurreição ele não vai ressuscitar. Só vai fazer parte da primeira ressurreição aqueles que estão em comunhão no corpo e no sangue. Pastor, como é que vai acontecer com essas pessoas
que não vão fazer parte da primeira ressurreição, vão fazer parte da segunda. Só que eu vou contar alguns requisitos aqui para poder edificar a sua fé. Se alguém é cristão e morreu cego, manco, faltando uma perna, coxo, deficiente, surdo, mas se ele morreu em comunhão com Cristo no corpo e no sangue, além de ele fazer parte da primeira ressurreição, o corpo celestial que ele vai receber, se ele não tinha duas pernas, ele vai ressuscitar com duas pernas perfeitas. Se ele morreu em comunhão no corpo e no sangue, cego, ele vai ressuscitar enxergando para a glória de Deus. Se ele era surdo de nascença, mas morreu em plena comunhão, além de fazer parte da primeira ressurreição, ele vai ressuscitar ouvindo, enxergando, falando. Se ele era mudo, andando, se ele era paralítico, vale a pena estar em comunhão plena com o Senhor Jesus Cristo. Aplauda o nome do Senhor. E como hão de ressuscitar os que partiram sem Cristo, não fizeram parte da primeira ressurreição, mas farão parte da segunda. A Bíblia diz que haverá uma segunda ressurreição para vergonha eterna e para morte eterna. Meu Deus, diga assim: misericórdia. Misericórdia. Se o cabra morreu cego, ele vai ressuscitar cego. Se ele morreu deficiente, Deus não tem compromisso com o ímpio, Deus tem compromisso com o justo. Deus não tem compromisso com o rebelde, Deus tem compromisso com o obediente. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com a palavra dele. Deixa eu ver quem tem, quem não tem, busca o comprometimento com a sua palavra, com a obediência a Deus. Porque tu, ainda que morra, mas se tu morre em comunhão, tu há de ressuscitar na primeira ressurreição. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Jesus disse no versículo 54: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ele não deu uma palavra aqui para ímpio, não, uma palavra aqui para crente. Foi para você que sofre calúnia, perseguição, humilhação, passa tudo, mas você continua carregando a sua cruz. Você não está seguindo a Jesus olhando para aquilo que as pessoas pensam de você, mas você sempre olha para aquilo que Deus pensa de você. Você sabe a convicção da sua necessidade de estar em plena comunhão. Agora dá para entender por que o diabo luta tanto para você parar? Entendeu por que Satanás sempre vai usar pessoas, muitas vezes que você ama, que você gosta, para tentar te parar? Às vezes pessoas da sua própria casa, da família, para você parar a sua caminhada. Para que ser crente não vale a pena, é muito pesado, o fardo é muito pesado. Irmão, servir Jesus é bom demais, irmão. Tem luta, mas também tem vitória. Tem lágrimas, mas também tem alegria. Tem cruz, mas também tem galardão, tem conquista, tem vitória, tem direito de vida eterna. Você vai fazer parte da boda do Cordeiro. Quem vai servir no grande banquete celestial messiânico é Jesus de Nazaré. Você será um privilegiado. Eu quero ver o teu rosto lá sentado comigo na mesa. Orai, comande, colamácia, no grande banquete messiânico, a última ceia, aonde estará ali os tribos, línguas e nações de povo que foi lavado, comprado com o sangue do Cordeiro. Lá não vai subir somente os assembleianos, batistando, presbiteriano, não. Lá não vai subir placa denominacional da igreja, vai subir os lavados, que vai fazer parte da mesa. Levanta a mão e adora, glorifique e exalta o nome do Senhor, porque o teu nome está escrito no livro da vida. Você foi comprado para salvação. Vale a pena sofrer todo tipo de perseguição, de injúria, calúnia. Jesus disse: não é o teu servo maior do que o teu Senhor. Se o vosso Senhor, sabe qual o nome que recebeu quando estava na terra, porque ele expulsava demônio? Chefe, Beelzebul, chefe dos demônios, porque ele tinha autoridade de expulsar os demônios. Aí ele dizia: se um reino se levantar contra o próprio rei, ele não subsistirá. Foi chamado de Beelzebul, de falso profeta, falso mestre, de blasfemo. Expulsaram ele muitas vezes do templo, expulsaram ele do território de Gadá. A sociedade recriminava ele, e nós queremos ser aplaudidos. Vamos para a Bíblia? Todo homem de Deus, mulher de Deus, que o Senhor levantou na terra,
pela sociedade. Vamos lá? Isaías, cerrado o profeta Isaías no meio, rejeitado pela sociedade, aprovado pelos céus. João Batista, cortaram a cabeça dele e colocaram numa bandeja, rejeitado pela sociedade, aprovado pelos céus. O apóstolo Pedro, crucificado de cabeça para baixo, rejeitado pela sociedade, mas aprovado pelos céus. Jesus, crucificado na cruz, mandaram soltar Barrabás, crucificaram ele, rejeitado pela sociedade, mas aprovado pelos céus. Qual você prefere? Ser aplaudido pela sociedade ou ser aplaudido pelos anjos do céu? O teu nome está escrito lá. Se eu for citar os personagens da Bíblia que a sociedade não dava nada por ele: Jeremias, José, vendido pelos próprios irmãos, rejeitado pela própria família, mas aprovado pelos céus, levantado por Deus para governar, protegido. Está entendendo, irmão? Toda pessoa aprovada por Deus, que combate de verdade contra o pecado, que prega contra idolatria, fornicação, adultério, prega contra mentira, prega contra o mundanismo, prega tudo que não presta, que a Bíblia condena, ele prega. Que é muito fácil saber se o homem de Deus não é, irmão. Se o Espírito Santo entra na vida dele, vai pregar contra o pecado. Só que tem uma coisa que a igreja fez muita confusão por muitas décadas: é confundir a sã doutrina da palavra com uso e costume. Tem muita gente aí dentro do padrão que a religião manda, mas fala mal dos outros, faz fofoca e fofoqueiro, vai ficar fora do reino de Deus. Tem muita gente que até anda no corta-fogo do cabelo, mas é idólatra, vai ficar fora do reino de Deus. Fala mentira, adora falar mentirinha, vai ficar fora do reino dos céus. Você foi comprado com sangue para andar na verdade, para caminhar na verdade. Alguém não testemunho? Pastor Marcos Feliciano, ele desceu tinha acabado de ministrar a palavra, multidão de pessoas, e quando ele desceu para pregar, ou antes de pregar ou depois de pregar, não sei, no aeroporto da cidade que ele foi pregar, ele desceu e encontrou uma mulher chorando, uma mulher muito bonita, e ela falou: pastor, ora por mim. Tem muito tempo que eu estou desviado da igreja. O pastor falou: o que fez você desviar da igreja? Não, pastor, por causa do brinco, cortei cabelo e calça comprida, o pastor me excluiu da igreja, e hoje eu estou vivendo na prostituição. O pastor Marcos Feliciano começou a chorar. E esses pastores que jogam as almas no inferno por causa do brinco, por causa da pintura, vão dar conta dessas almas no dia do juízo final. Ele contando o tanto de pessoas que ele encontrou na prostituição, nas drogas, desviado no mundo, porque foi punido por causa da televisão. A televisão levava as pessoas para o inferno, e hoje a Assembleia de Deus colocaram tudo no altar na televisão. Já observaram? Que os costumes é cultural. Se Jesus aparecesse aqui para ser membro das Assembleias de Deus, de barba, de cabelo comprido, com vestido, a manta, não poderia ser membro das Assembleias de Deus. Iria expulsar ele, como expulsavam ele os religiosos naquela época. É isso que estava pregando os costumes. Tem que pregar a Bíblia, irmãos, pregar a sã doutrina, que é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus liberta, a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus refrigera, a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus levanta, a palavra de Deus purifica, a palavra de Deus é pão, a palavra de Deus é alimento. Deixa eu ver quem recebe a palavra, deixa eu ver quem é salvo pela palavra. Escuta, vamos prestar conta no dia do juízo final. Pastores metidos a santarrão, que puniram e excluíram muitos membros de suas igrejas por causa de uso e costume. Sabe o que se vê dentro das igrejas? Muitas pessoas religiosas cuspindo e arrotando santidade, julgando todo mundo, quer ser mais santo do que Deus, e a Bíblia diz: não seja santo demasiadamente, ou seja, não seja santo aos seus próprios olhos. E Jesus disse: eu sou o pão.
Ainda bem que é Jesus que é o pão, não é os pastores, muitos pastores de hoje, muitas religiões de hoje porque a religião, ao invés de aproximar as pessoas do altar, afasta elas do altar. Ainda bem que é Jesus que disse: eu sou o pão da vida, quem comer da minha carne, do meu sangue, tereis vida eterna. As demais coisinhas a religião vai colocando. Eu quero pecar há 10 anos atrás, não é mais hoje. E quantas almas vão perecer no inferno? Já parou para pensar? Pessoas que eram excluídas por causa da televisão. Depois você vai na Assembleia de Deus, a primeira coisa que você vai ver lá é uma televisão voltada da igreja. Porque excluiu pessoas, mulheres não podiam andar de bicicleta, irmão. Era excluído da igreja. Adultério pode nos altares, prostituição pode. O que tem que ser arrancado das igrejas são os alcances, os pecados que estão trazendo imundícia para dentro das igrejas. Você pode ter 2, 3 amantes e dar um dízimo de R$1.000? Pode. Aí ele fala, macho, a séria. E Jesus está voltando para passar uma peneira nesse negócio. Cada nome feio que Jesus recebeu por pregar a verdade, tem que ver cada nome feio que eu e esposa recebemos por pregar a verdade, por combater a religiosidade, o excesso de religiosidade. A religião mata, mas Jesus salva. A religião mente, mas Jesus é a verdade que liberta. Eu vim sem gravata hoje. Tinha uma época que se o obreiro não viesse sem gravata ou sem paletó, ele não podia pregar. Paletó e gravata não expulsa demônio. Paletó e gravata não significa santidade. Esse que a igreja tem que enxergar. Porque eu já vi de pastor engravatado tomar tapa na cara de capeta, porque está usando paletó e gravata para viver com adultério escondido da igreja. Isso que é pecado. Tem esposa, mas tem uma amante que está usando gravata. E temos que quebrar todo excesso de religiosidade, porque Jesus está voltando. Essa mensagem vai para o YouTube, para as pastorais que gostam de pregar lei e legalidade dentro da igreja, para não pregar santidade verdadeira, que é Cristo. Vamos prestar conta dessas almas que estão jogando fora. Está com brinco. Já cansei de ver pessoas que usam brinco, mas tem caráter, respeita o esposo. E mulher que usa brinco, que vive enganando o marido com traições e adultérios. Tem a saia comprida, mas a língua acompanha a saia. E quando vai dobrar o joelho, dobra em cima da língua. Eu vou falar, Jesus. É o glória aí, irmãos. Glória a Deus. Eu vou ganhar nome de falso profeta, tudo é nome, não tem problema não. Mas eu vou pregar que a salvação é pelo sacrifício de Cristo, não é pelas obras, para que ninguém se venha se gloriar. Diz a Bíblia que Abraão foi salvo não pelas suas obras, e sim pela fé em Deus, pela obediência à palavra de Deus. Você pode fazer todo tipo de esforço, o teu esforço vai ser em vão para a tua salvação. Somos sacrifício de Cristo e aceito. Não existe justo na terra, somos justificados pelo sangue do Cordeiro. Você é justificado pelo sangue. As pessoas vão te apontar, vai te acusar, mas quem julga a sua consciência é Deus. Quem sabe o seu coração é Deus. Quem sabe a minha consciência e o meu coração é Deus. Aleluia. Cansei de ouvir falar de pastor, não tinha televisão em casa, e vivendo desejo demais, tudo da religião. Mas quando já manifestava na igreja, quebrava a igreja, pelo amor de Deus, o demônio dando risada na cara dele. Provando que uso e costume, o diabo não respeita a roupa. Tem muita gente igual o pé de figueira. Quando Jesus foi, deu fome, foi caçar um fruto, estava cheio de folhagem, a figueira dizendo, eu tenho fruto. Ou seja, a figueira com hipocrisia, somente com as vestes exteriores tinha folhagem, mas por dentro estava sem fruto, e Jesus amaldiçoou aquela figueira. Tem muito crente assim dentro da igreja, tem ou não tem? Tem. Você olha por fora assim, ó, pega uma árvore de Natal, tá bem mexidona, você olha assim, rapaz, isso aí é santo de Deus.
Esse aí é um santo de Deus. Vai procurar os frutos e não acha. Jesus está procurando frutos, irmãos. Ele é bacana, fruto da alegria, fruto da mansidão, da bondade, do amor ao próximo. Se o costume das igrejas fosse esse, estava bom demais. Costume de respeitar pastor, costume de dar um dízimo, costume de amar o próximo, mas não, os costumes mexem no cabelo das irmãs, na roupa do irmão. Aí uma irmã não bota um brinco, o pastor bota um relógio dourado, igual isso aqui, essa aqui não é grande ouro não. Mas muitos você vai e bota um relógio com essa aqui, ó, e pregando contra o brinco das irmãs. Aí você vai nas roupas sacerdotais, você vai ver o que lá? 12 pedras, conforme as 12 pedras de Judá, já as pedras de berilo, diamante, esmeralda. Ainda bem que Jesus chegou acima da religião e disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu, o pão da vida. Lá no céu vai ter muita surpresa. Muita gente se achava que não ia subir, você vai ver ele lá. E muita gente que pensava que ia estar lá, não vai estar. Não deixa as suas roupagens, as suas folhagens enganar você, porque Jesus é aquele que te enxerga por dentro. Ele levou a mão dentro da folhagem, dentro da figueira, e foi ver: não tem fruto nenhum aqui. Mas por fora está dizendo que tem. Está entendendo o mistério, irmão? Jesus te sonda por dentro. A religião julga por fora, mas Jesus julga por dentro. Tem muitos que me criticam por aí e imita o trabalho que eu faço, para ver se atrai gente. Ué, me critica, mas quer fazer um trabalho igual? Vai entender, irmão? Tinha muita gente querendo imitar Paulo, mas a unção que Deus deu para Paulo era de Paulo. A Bíblia diz que tinha 7 filhos de sacerdotes que foram imitar Paulo, foi expulsar demônio, tomar tapa na cara, porque a unção de Deus não se vende, não se empresta, ela é de graça, para quem obedece a palavra. Cheguei a estar preparado para receber a unção de Deus. Fui visitar um camarada que está bebendo, nos vícios, ele fuma, e eu fui saber, ele era um diácono da Assembleia de Deus. Eu perguntei o motivo que ele saiu de lá e falou: pastor, porque eu passei por um divórcio, e agora eu estou morando junto, porque eu não posso casar de novo. Pregaram para mim que se eu casar de novo eu vou para o inferno, divorciar vai para o inferno, então eu prefiro ficar aqui bebendo, fumando, já que eu vou para o inferno mesmo, para que eu vou casar? É que desgraça que a religião faz na mente do ser humano. E Jesus está dizendo: eu sou o pão da vida. Eu falei para ele: não, irmão, vai lá para a minha igreja que eu vou casar você, só você arrepender dos seus pecados. Jesus disse em 1 João: filhinho, sou da Bíblia, de coisa para que não pequei, mas se pecar, existe um advogado fiel junto ao Pai que advoga e perdoa os vossos pecados. O sangue de Cristo te purifica de todo o pecado que a religião te acusa. Há uma sociedade que discrimina, não quer nem saber, discriminava também a Maria Madalena, era uma mulher que vivia nas prostituições, depois passou a ser uma das maiores missionárias, seguidores de Cristo. Está entendendo? Encontrou com Jesus, Jesus está nem preocupado com o seu passado, você fez.